Salvete militia mit mei, ut vades ego sum Mateus, et odie loquo pauperibus ordo militiae Christi. Para quem não entendeu, eu fiz uma saudação em latim, né? O meu velho bordão, salve nobres cavaleiros. Eu também disse que hoje a gente vai falar sobre os pobres cavaleiros de Cristo. Sim, vamos falar sobre a ordem dos Templários, porém não vamos contar toda a história, tá? Vamos hoje nesse vídeo fazer desde o começo. Só falar aí sobre o começo, sobre o início da Ordem do Templo. Tudo bem? Bom, o documento que eu estou baseando o artigo, ele também está no Drive. Eu não estou utilizando todas as informações, porque tem uma parte lá que é o cristianismo ante a guerra, que eu vou fazer isso numa edição especial sobre um artigo de São Tomás de Aquino, tá? Que ele fala sobre guerra justa, que também é isso daí, baseou aí tem a luta cristã aí na Europa, né? Contra os muçulmanos, também aí lá em Jerusalém. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre desde o início, né, de Hugo de Payens e o Concílio de Troyes. De novo, tô com a minha cola, é um artigo grande, e eu tentei resumir aqui 20, 30 páginas aqui em um vídeo de 10, 15 minutos. Isso se eu conseguir, né? Se os comentários paralelos não excederem. Bom, vamos lá. A ordem em si, ela foi criada em 1119. Conforme o tempo, todo mundo já sabe, ela ganhou prestígio, ganhou força, graças às abundantes doações dos nobres. Então era uma coisa muito comum na Idade Média as pessoas doarem materiais de ouro, de prata, terra, castelos aí para a Ordem dos Templários. Não só a Ordem dos Templários, mas outras ordens militares também. Bom, depois da primeira cruzada em 1099, muitos cavaleiros eles retornaram para a Europa e alguns nobres cavaleiros ficaram em Jerusalém. Então, em Jerusalém ou na Palestina, você pode achar. Aquela região ali ela chama Palestina. E preocupados com a proteção dos cristãos que faziam essa peregrinação e também os muçulmanos, eles constantemente faziam ataques aos locais sagrados dos cristãos, em torno de Hugo de Payens e Geoffrey de Saint-Omer, eles fizeram votos de pobreza para defender esses interesses, defender aí a peregrinação dos cristãos e também defender os locais sagrados do cristianismo. E inspirado por isso, o rei de Jerusalém, Balduíno II, que viveu reinou aqui, não fala muito, entre 1118 e 1131, deu permissão para que esses cavaleiros utilizassem como base o templo onde ficava situado o antigo Templo de Salomão. Então, beleza, ali a gente já tem um começo de institucionalização da ordem, tá? E outra coisa, segunda questão, as vestimentas dos templários, tá? Isso daí é uma coisa muito característica. Você vê um cara de uma túnica branca com uma cruz vermelha, você fala, é um templário. Isso tá no imaginário popular até hoje. Bom, quanto às vestimentas, no início os cavaleiros utilizavam panos pobres e a identificação deles eram feita por rasgos. Isso é para destinar quem era um templário e também a hierarquia.
Tá? A utilização das tradicionais vestes brancas com a cruz, o cronista Guilhermo de Tiro, 1130, nos explica através da sua crônica. Abre aspas. Esse conselho, para a liderança do senhor Papa Honório e do senhor Esteban, patriarca de Jerusalém, estabeleceram uma regra para os cavaleiros. Eles atribuíram um hábito branco, nesse caso falando sobre as vestes. Fecha aspas. Mas, abre aspas novamente. Mais adiante, no tempo do Papa Eugênio, foi dito que tanto os cavaleiros como os seus criados mais humildes, chamados sargentos, começaram a pôr cruzes feitas de pano vermelho em sua roupa para distinguir-se dos outros. Fecha aspas. Então esse é um registro histórico que a gente tem aí em relação à vestimenta dos templários. Bom, não só é feita essa cessão aí do templo pelo rei Balduíno II, em 1128, 9 anos após aí a criação da ordem, a gente teve o Concílio de Troyes, que fica na França. Então, Hugo de Payen viajou ao Ocidente com 5 cavaleiros financiados pelo rei Balduíno II, passando por Roma para encontrar-se com o Papa Honório II. Hugo definiu com o Papa as regras e normas da ordem antes de seguir rumo a Troyes. Em Troyes, Hugo participou do concílio dos prelados. Para quem eu não conhecia essa palavra, tentei traduzir do espanhol para o português, é a mesma coisa. Prelado, para quem não conhece essa palavra, é um título de honra para padre e bispo. Tá? Hugo participou do concílio dos prelados de Campanha e Borgonha, e lá ele expôs as normas da regra do templo. Né? A regra do templo é um documento e a lista de participantes da ordem. A regra do templo é o documento mais antigo que existe sobre a ordem dos templários, no qual continha seus ideais, em especiais os ideais cotidianos e espirituais, que foram e são, nesse caso para mim, guia de conduta do templo. Então, lá em Troyes, a gente tem que Hugo de Payen, ele institucionalizou a ordem perante a igreja. A igreja, ela tem esses concílios, como a gente teve na década de 60 aí, o Concílio Vaticano II. Durante a Idade Média a gente teve alguns concílios também, Concílio de Trento, mais antigo, Concílio de Constantinopla, esse Concílio de Troyes. Então a gente tem vários concílios aí. Os concílios, né, para quem não é cristão ou em especial não é católico, são reuniões que a igreja faz aí para discutir a questão de doutrina, se a doutrina ela está sendo bem aplicada aí, porque em especial aí o objetivo da igreja é salvar as almas. Embora a gente teve os filhos da igreja cometeram pecados, a igreja ela é santa. Então isso daí é uma coisa que tem que ficar bem específico aí. Se você não consegue fazer essa distinção, é bom você estudar um pouco sobre a história da igreja. Mais pra frente aí eu pretendo trazer um pouquinho sobre isso, eu preciso estudar mais, né? Eu não tenho esse gabarito ainda para falar sobre história da igreja. Então a gente continua com nossas histórias de cavaleiros aqui. Bom, continuando. Que efeitos gerou esse concílio? A imagem de Hugo de Payen foi um verdadeiro sucesso e já conquistou enormes somas aí para a ordem. Por exemplo, a crônica anglo-saxônica nos informa que, abre aspas, nesse mesmo ano, 1128, vindo de Jerusalém, Hugo do Templo até o rei da Normandia, e ele o recebeu com muita honra. Ele deu presentes de ouro e prata,
e o enviou logo para a Inglaterra, e todos os homens bons ali o receberam, e todos lhe deram presentes, inclusive os da Escócia. E por ele enviaram a Jerusalém muita abundância em ouro e em prata. Ou seja, a ordem ela já nasceu uma ordem rica, uma ordem forte. Claro, porque você precisa financiar uma guerra. Fecha aspas aqui. Esse comentário aqui não está dentro da crônica anglo-saxônica, não. Mas comentários aí sobre esses presentes que foram entregues ao Gudipayem. Portanto, continuando, o mais importante foi a aprovação da ordem pela Igreja, pois na Idade Média o sentido da palavra ordem sobrepunha uma simples organização, já que incluía a noção de uma função pública apoiada nas estruturas do universo. Para explicar melhor isso, né, o significado da palavra ordem, eu tenho aqui um pedaço aqui do manuscrito de Pedro de Lombardo, que ele não só escreve na questão do sentido da palavra, mas também a ordem era um sinal e algo sagrado. Então, abre aspas aqui. Ordem é o que podemos perceber no espetáculo dos planetas, onde cada elemento ocupa o seu lugar e a sua disposição, sem ser um impedido pelo outro, fecha aspas. Ou seja, hoje você pega uma empresa, uma organização, onde você tem lá a disposição de pessoas, cada um faz a sua, mas não passa disso. Na Idade Média, esse conceito era muito, muito além, ou seja, extrapolava algo metafísico. Então, pessoal, a continuação disso aqui vai ser a questão de guerra justa e da função militar perante a igreja. Aí eu vou trazer umas coisas aí de São Tomás de Aquino que ele ratifica isso, e também continuando até do próprio documento que eu fiz, que eu estou fazendo esse vídeo. Então é isso, nada mais a declarar sobre isso. Non nobis Domini, non nobis sede tua da glória.